Igreja de Pinheiros, tenho servido com o pastor Valcimei na igreja, na congregação Boas Novas, ali no bairro do Limão, e sou o diácono daqui dessa igreja e me sinto honrado de estar aqui falando com vocês e compartilhando um pouco dos ensinamentos de Deus. O nosso pastor está de férias, graças a Deus, podendo descansar, e por isso estamos aqui auxiliando aqui nas aulas. Tá? Essa sala ela tem alguma temática sempre relacionada a textos bíblicos, exposição de textos bíblicos. Hoje o tema é livre e eu queria conversar com vocês sobre os sinais dos tempos. Já sabemos que o nosso grande anseio pela segunda vinda de Cristo, mas o que será que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Será que a Bíblia nos mostra alguns detalhes, alguns sinais, nos revela algumas informações a respeito do que acontece nesse período em que estamos? Então, antes de lermos o texto base da nossa lição de hoje, eu queria que vocês pensassem nessa definição. Sinais dos tempos. São eventos ou acontecimentos, revelados por Deus, pela palavra de Deus, que confirmam o fato de que o presente curso da história está se movendo em direção ao dia do Senhor. E antes de lermos também, queria levantar aqui algumas informações sobre esse tempo, que estamos passando. Primeiro, tem pessoas que acreditam que todos os sinais que estão aqui na Bíblia, eles fazem menção àqueles últimos tempos, na última geração antes da vinda de Jesus. São chamados de futuristas. Tem outros que falam assim, não, olha, quando Jesus estava aqui na terra, ele falou com os seus discípulos, e tudo o que ele revelou a respeito do fim dos tempos aconteceram até ali, 70 anos depois de Cristo. E todos aqueles sinais aconteceram naquela geração, ela também não é para a gente. Será que um ou outro estão corretos? O que eu queria desafiá-los hoje é pensar que os sinais dos tempos, eles acontecem desde a primeira vinda, acontecem nos dias de hoje e acontecerão até que Jesus venha. Tá? Então, esse vai ser o período e a abordagem que nós teremos hoje. Então, pensar que acontece somente lá no início, ou que acontecerá apenas lá no final, é alguma forma um pouco reducionista de pensar nesses sinais. E eles são importantes para a nossa geração, para nos manter alertas. Temos que estar alertas. Então, algumas características desses sinais. Eles são para todos os dias, para todas as gerações. Deus desperta cada geração para estar vigilante e aguardando o retorno de Jesus. Isso é nítido nas Escrituras e a gente, mais para frente, logo em seguida, a gente vai confirmar isso na palavra de Deus. A gente vê profetas como Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, todos eles falando sobre o dia do Senhor, aguardando ansiosamente o dia do Senhor. No Novo Testamento também, pessoas aguardando o dia do Senhor. Essa é uma característica do povo de Deus. Nós estamos desejosos pelo dia do Senhor. E uma outra característica dos sinais, para a gente entrar de fato no texto, é que eles aumentam em intensidade. Então, eles acontecem durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda, e eles aumentam em intensidade. Então, aqui, hoje, nós teremos algumas questões, vocês podem levantar aí. Será que com esses sinais nós podemos definir o dia em que Jesus está voltando? Essa é uma pergunta recorrente. E já digo de antemão, não, porque o Senhor vem como o ladrão da noite. Nós não sabemos quando ele vem. Então, para que servem os sinais? Para nos manter alertas. Nós conseguiremos saber de forma clara, então, quando ele chegará? Não. Se é um período longo, se é um período curto, essas informações nós não temos. São sinais sempre visíveis da segunda vinda de Cristo? Também não.
Lucas 17 diz que às vezes ele vem e a gente não consegue perceber. Tá? Então, vamos iniciar. Vamos dividir aqui em três tipos, três categorias de sinais, de acordo com um livro que eu levei como referência, que é esse daqui. Não sei se temos em nossa livraria aqui, não sei se vocês conseguem ver aí de casa. Chama A Promessa do Futuro, do Veneman. É um excelente livro para quem gosta desses estudos sobre as questões dos fins dos tempos. Tá? Vamos ler, então, o texto base. Está em Mateus 24, versículos 1 ao 14. Peço que abram aí, para vocês acompanharem a leitura. Mateus 24, de 1 a 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vejam aqui que os discípulos estão pedindo orientações a respeito do fim dos tempos. E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja que esse texto, ele trata especificamente do fim dos tempos, Jesus dando resposta aos discípulos. Então vamos ver aqui o que conseguimos extrair dessas informações. Primeiro, conseguimos identificar aqui, dentro desses sinais que Jesus passou, o sinal de oposição, conflito entre Cristo e o anticristo. E reconhecemos isso através da tribulação. Então, é comum, quando o povo de Deus se levanta, existe um levante em oposição ao povo de Deus. Jesus está aqui alertando os discípulos: não se assustem quando isso acontecer. E aqui o princípio é o mesmo, é um comum entre mestre e servo. Se o mestre sofreu nas mãos do mundo, seguramente o discípulo pode esperar o mesmo. Nós vemos isso em diversos textos. Então, se ele sofreu, nós também sofreremos. Um texto que fala também sobre essa tribulação e o descanso no futuro é um que está na segunda carta aos Tessalonicenses. Abram aí, segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, aqui falando da tribulação que os justos
passam, né? Alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Vejam, aqui existe uma tribulação que aguarda pelos justos. Essa tribulação é nossa. Essa tribulação faz parte da vida do povo de Deus. E essa tribulação, ela é decorrente de nós confessarmos Jesus como nosso Salvador, pelo nome de Jesus. E eu queria que vocês notassem, isso não é uma tribulação por seus pecados. Então, tem crente que deve no mercado, deve para os outros, é perseguido e fala, olha, estou sendo perseguido porque o povo de Deus é perseguido. Não, meu irmão, você, nesse caso, está sendo perseguido por um pecado seu. Aqui estamos falando de uma tribulação específica. Tribulação daqueles que confessam a Jesus como Salvador. Essa tribulação, ela pode vir de diversas formas. A Bíblia cita de opróbrio, prisões, enfermidades, o crente passa por enfermidades, conflito interior, sofrimentos, lutas familiares. Então, vocês têm também uma lista aí para me passar de situações que têm atribulado a vida de vocês. Meus irmãos, não tenham medo. Isso faz parte da vida do cristão. Isso é o que nos está reservado até que Jesus volte. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a tribulação não é que Deus fracassou, mas o contrário. É a vitória de Cristo na cruz que nos traz tribulação. Lá em Apocalipse 12, quando fala daquela luta entre Miguel e os anjos do mal, Satanás, quando o sangue do Cordeiro derramado na cruz vence a Satanás, ele é enviado para a terra. E ele traz tribulação, dificuldades, por pouco tempo. Então, a vinda de Satanás e a nossa tribulação faz parte da vitória de Cristo na cruz. Isso é importante vermos, que apesar de passarmos por essas tribulações, e mesmo passando por essas tribulações, devemos reconhecer que isso é propósito de Deus e aponta para a vitória de Cristo na cruz. Então, a purificação também é usada por Deus para... A tribulação é usada por Deus para nos purificar. Quando passo por dificuldades, por lutas, eu tenho experiências com Deus. Jó, depois de passar por todas aquelas tribulações, ele diz que Deus pode tudo. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E ele diz que conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois de todo aquele percurso de sofrimento, agora os olhos dele viam a Deus. Então, saibam, um dos sinais dos tempos é a tribulação. Só que ela aumenta no decorrer do tempo, e a Bíblia fala também de uma grande tribulação. Essa está esperada para aquela última geração, antes da vinda de Cristo. Então, quando estudamos a respeito desses sinais do reino, a gente tem que ter em conta isso, que eles são presentes entre a primeira e a segunda vinda, mas eles também se ampliam no decorrer do tempo. Então, a gente encontra textos em que falam de uma tribulação que aconteceu e se cumpriu mesmo naquela primeira geração de Cristo, até os 70 anos ali, a destruição do templo, por exemplo, a perseguição, mas ela continua. Continua se cumprindo no decorrer da história. Reconhecemos homens de Deus que passaram por lutas ali na Idade Média, homens de Deus que passaram por lutas depois da Reforma, homens de Deus no século XIX que passaram por tribulações, homens de Deus agora no século XX, e você, eu, temos passado por lutas nos nossos dias. Isso são sinais dos tempos. Um outro sinal, que também é reconhecido aqui em Mateus 24, é a apostasia. Vamos voltar ali para o nosso texto base de Mateus 24. Diz assim,
aqui. Vede que ninguém vos engane. Virão aqueles que querem enganar a Deus, aos filhos de Deus. Então, aqui, a apostasia é um dos primeiros sinais que Jesus levanta. A apostasia é o abandono da fé. Então, no caso da tribulação, ela vem de todos os cantos. A apostasia é um sinal que parte de dentro da própria igreja. Do meio de nós surgirão aqueles que querem nos enganar. Segundo a Tessalonicenses, o texto que lemos, diz que a apostasia ela existe, mas ela ficará ainda mais intensa nos finais dos tempos, perto do retorno de Cristo. Então, o inimigo, no caso da apostasia, está aqui, entre nós. São aqueles que abandonam a fé, aqueles que estão no meio da igreja e, por algum motivo, deixam de servir ao nosso Deus. Este também é um dos sinais dos tempos. No nosso texto aqui de Mateus 24, ele fala sobre o anticristo, aqueles que se levantam contra a igreja. Paulo, quando vai falar a respeito desse assunto, ele fala sobre o homem da iniquidade. É uma forma também de reconhecermos essa expressão, né, que lida a respeito do mesmo assunto. Então, vocês conseguimos reconhecer no decorrer da história cristã muitos levantes de pessoas que querem assumir o papel de Cristo, que querem assumir ali o reinado de Cristo. Então, se vocês olharem aqui Mateus 24, versículos 23, diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A apostasia, ela nasce também, o anticristo, assim como a apostasia, nasce também de dentro da igreja. Pessoas que se dizem cristãs e tomam o lugar de Cristo. Então, essas figuras de anticristo, elas não são específicas de uma pessoa. Na história, surgem diversos anticristos. Pessoas que se levantam ali para tomar o lugar de Cristo. Vários. Alguns reconhecem figuras públicas dessa forma. Só que não é o que a Bíblia nos auxilia a fazer, nos ensina a fazer. Na verdade, o que reconhecemos aqui é o anticristo, ele está presente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Só que ele não foi identificado por Jesus quando ele ensinou os apóstolos. Não devemos também colocar essa figura em alguém, um cargo político, mas devemos saber que ele existe e ele está aqui tentando influenciar a igreja e desviar, de acordo com o versículo 24, se possível, até os próprios eleitos. Eles estão tentando destruir as paredes, a edificação da igreja. Então vejam que até aqui sinais de dificuldade, tribulação, apostasia, os anticristos, esse falso profeta, são todos sinais que Jesus nos deixou aqui explicando aos apóstolos que aconteceriam antes do fim dos tempos. Então, se isso acontecer, não se assuste, isso está previsto na Bíblia. Então, daqui, apesar da gente ver aqui os sinais de oposição, sinais de dificuldade com o povo de Deus, agora também um aspecto negativo, nós veremos os sinais de julgamento de Deus, aqui no nosso próprio texto. E o que são esses sinais de julgamento? São lembranças de que a obra da redenção de Cristo ainda não foi concluída, mas ela será em breve.
Então, Jesus, ele veio para salvar e ele veio para julgar também o mundo. Virá de forma intensa na sua segunda vinda e trará o julgamento final. Mas já existem sinais do julgamento de Cristo, julgamento divino, agora, nos fins dos tempos, na época em que estamos vivendo. O que ele levanta aqui de sinais de julgamento? Rumores de guerra, guerras, fomes, epidemias e terremotos. Eu queria ler com vocês o texto paralelo desse nosso texto base, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículos 9 a 11. Diz assim: quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Jesus deixa claro aqui que essas coisas tinham que acontecer antes do fim. Só que é interessante que aqui ele fala assim: olha, isso ainda não será o fim. No nosso texto de Mateus, ele fala assim: mas ainda não é o fim, ou esse é apenas o princípio das dores. Então, aqui nesse texto, parece que ele está mostrando que esses sinais de julgamento não acompanhariam, seriam coisas mais pontuais, não teriam crescente. Só que quando a gente olha em Apocalipse 17, por exemplo, a gente vê a batalha do Armagedon. Apocalipse 16 mostra a batalha do Armagedon. Então, apesar de aqui não ficar claro essa progressão dos sinais de julgamento, lá em Apocalipse mostra que as guerras acontecem, virão tribulações, fome, peste, epidemias, como as que temos vivido nos dias de hoje. Isso não é o fim. Só que quando a gente olha para o fim, a gente vê uma grande guerra. E aí é uma guerra contra o povo de Deus e os seus inimigos, todos os seus inimigos. Essa é uma luta que aparece ali no fim, uma luta intensa. Uma luta que demonstra que haverá também uma ampliação desses sinais de guerra, de fome e de peste no decorrer do tempo. Então, você que está passando por esse enclausuramento, eu, por exemplo, estou aqui numa sala, num estúdio sozinho, por um motivo de epidemia. Saiba, esses são sinais dos fins dos tempos. Jesus nos deixou claro que haveriam dificuldades. E essa epidemia é um sinal do juízo de Deus. Um juízo parcial ainda, que será completo na segunda vinda de Cristo. Mas hoje conseguimos ver que o mundo sofre pelo pecado e Deus envia sinais de juízo. Esses sinais trazem dificuldades não somente para os ímpios, trazem também dificuldades para o povo de Deus. E a Bíblia nos diz que esses sinais, esse tempo é abreviado por causa do povo de Deus. Então, é importante notarmos aqui como Deus é misericordioso, não só em abreviar esse tempo por conta dos seus, mas também em nos enviar esses sinais, para que nós estejamos alertas, de olhos abertos, aguardando como aquele que aguarda um ladrão, que está atento para um ladrão que vem na calada da noite, ou aquelas mulheres que aguardavam o esposo, que são parábolas, ideias que Jesus nos deixa a respeito desse anseio pela vinda de Cristo. Nós, igreja,
E eu vejo como esses sinais nos trazem benefícios e são atos de misericórdia de Cristo, porque nós, igreja, temos que estar sempre de olhos abertos, alertas, reconhecendo o nosso pecado, o nosso papel dentro da sociedade, aguardando a segunda vinda de Cristo. Esses são os propósitos, o propósito principal desses sinais. Só que se eu parasse por aqui, você ia dizer, olha, Rafa, esses sinais só mostram tragédia, só tem dificuldade. Tem nada de bom aí, não? Será que Deus não nos mostra algo de graça em meio a todos esses sinais entre a sua primeira e a segunda vinda? E sim, não somente nos deixa alerta com relação a esses sinais de oposição e de julgamento, que já vimos até agora, mas Ele nos deixa sinais de triunfo da sua graça. Como nosso Deus é maravilhoso, Ele traz seu juízo ao mundo, Ele já dá sinais do seu juízo, Ele levanta oposição ao povo, ao seu povo, a partir do ponto em que Ele suscita o seu povo para orar, para buscá-lo. Mas Ele também nos deixa sinais de triunfos da sua graça. Lá no nosso texto de Mateus 24, nosso texto base, os últimos versículos dizem assim, versículos 13 e 14: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Vejam só, é como se Jesus estivesse despejando aqui catástrofes, dificuldades, julgamento. E aí chega no final, Ele respira, olha para os seus discípulos e fala assim, olha, mas aquele que perseverar será salvo. E apesar de tudo isso que eu citei, de oposição, de julgamento, o evangelho será pregado em todas as nações. E só aí virá o fim. Então, essas são as palavras de Jesus no final dessa passagem que ele fala a respeito do fim dos tempos. Será que esse momento que Jesus está se referindo, de ser pregado os evangelhos a todas as nações, foi algo citado pelas Escrituras somente ali, somente nesse texto, somente no Novo Testamento? Podemos ver, por exemplo, quando Deus chama a Abraão, o que ele diz? Lá em Gênesis 12, ele diz assim, olha, eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali, quando Deus estava formando o seu povo, Ele já tinha um sinal de graça que alcançaria todas as nações. Então, parece controverso, ao mesmo tempo que tem sinais de oposição, sinais de juízo, que é o que vimos. Agora ele mostra que, concomitante a isso, existem sinais da graça também. Se abrirmos aí a nossa Bíblia, abram aí, Amós 9. Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Para quê?
para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Que curioso, lá no Antigo Testamento, profetas dizendo que o templo seria reerguido e ali entrariam o restante de Edom, povo gentio, todas as nações chamadas pelo nome dele. Como assim? Sendo que só existia uma nação, o povo de Deus, o povo hebreu. Esses são sinais de Deus, de que a sua graça atingiria a todas as nações. Só que não era ainda naquela época do Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, antes do derramamento do Espírito Santo. Vemos ali no Antigo Testamento sinais dessa graça. Por exemplo, quando Jonas vai pregar em Nínive, um povo gentio. Isso são sinais da graça de Deus atingindo outros povos. A rainha de Sabá, por exemplo, que foi ali visitar Salomão, reconheceu Deus como sendo o maior Deus, o Criador de todas as coisas. Esses são sinais da graça de Deus. O povo no Egito, saindo do Egito, alguns de lá, daquela terra, foi com o povo de Deus. Gotas de esperança, gotas da graça, que agora, depois da vinda de Cristo, da morte de Cristo na cruz, do derramamento do Espírito Santo, essa graça vem de balde para todas as nações. O reino iniciou. Agora, com a vinda de Cristo, o reino iniciou. É possível alcançar todas as nações. Existem eleitos de Deus em todas as nações. E esses fazem parte dos sinais dos fins dos tempos. A pregação do Evangelho, missões fazem parte dos fins dos tempos. Nós aqui em Pinheiros queremos fazer parte, ser uma grande igreja missionária, e para isso temos que não só investir em missões, mas formarmos missionários, sermos missionários. Quando a gente realiza essas atividades, nós fazemos parte do plano de Deus e fazemos parte desses sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo. Isso não é maravilhoso? Sofonias, um pouco mais para frente aqui de Amós, livros difíceis de se encontrar na Bíblia. Sofonias 3, versículos 9 e 10, diz assim: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Mais um texto apontando profeticamente para esse tempo de missões. Existiria um tempo em que povos da Etiópia, além dos rios da Etiópia, como dizem aqui, trariam sacrifícios para o Senhor. Sabemos que no Antigo Testamento o templo era construído de uma forma que existia um pátio dos gentios, e eles podiam já ali testemunhar o que o povo de Deus fazia, mas eles não podiam entrar para prestar culto a Deus. Eles podiam participar só até ali o pátio dos gentios. Agora existe profecia dizendo que, olha, vocês vão entrar e vão oferecer sacrifícios, apontando para os sinais dos fins dos tempos, que está no momento que estamos agora, exatamente. Esse é o tempo de oportunidade. Esse é o tempo que temos para proclamar o Evangelho para todas as nações. E quando a gente faz isso, a gente cumpre o que Jesus estava ali profetizando, estava dizendo que aconteceria entre a sua primeira e a segunda vinda. Então, vamos lá.
Quando vemos esses sinais, né, essas profecias apontando para o que Jesus está dizendo agora, que faz parte dos sinais para o fim dos tempos, isso nos traz alegria. Estamos vivendo no momento da oportunidade. Quando você vê um povo muçulmano sendo alcançado pelo Evangelho, adorando a Deus da sua forma, com a sua língua, com a sua cultura, adorando ao mesmo Deus que nós aqui no Brasil adoramos, isso não te faz também ter aquela emoção e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Meus irmãos, esses são os sinais de que Jesus está voltando. Essa é a ansiedade que tem que estar no meu coração, no seu coração. Jesus está voltando. O reino está alcançando todas as nações. Essa é um dos sinais dessa graça de Deus que está no fim dos tempos. E quando a gente pensa juntando esses sinais de oposição com os sinais de julgamento e esses sinais da graça, não necessariamente quando temos grande oposição, a graça e essa expansão do reino vai ser reduzida. Pelo contrário, vemos que a oposição, muitas vezes, ela traz um maior desejo de pregar o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz isso: olha, as minhas cadeias, elas têm estimulado muita gente a falar com mais ousadia. Vejam só, parece oposto, mas não. Quando descobrimos que existem irmãos nossos que estão sendo torturados hoje, estão sofrendo pelo Evangelho, isso deve trazer um fervor maior para trazermos ou levarmos o Evangelho do Reino para todas as nações. O irmão André, que é fundador do Portas Abertas, foi citado recentemente em um programa daqui da nossa IPP-TV. Ele diz que enquanto tiver um cristão preso, eu não serei livre. Ele compartilha esse sentimento da prisão, da luta, das dificuldades, e diz que se tiver um preso, eu não serei livre. Isso é o sentido de igreja. Então, a nossa igreja tem sido perseguida em muitos lugares, sinais de oposição. Mas ainda assim, o Evangelho está sendo pregado. A gente vê um deslocamento. Por exemplo, quando Jesus estava ali com os apóstolos, a Ásia Menor, a Europa, foi alcançada por eles. Norte da África, foi alcançado pelos 12. Paulo tinha anseio de ir até a Espanha, que era o fim do mundo conhecido por eles ali. Eles queriam alcançar todas as nações, eles queriam cumprir isso que Jesus estava dizendo que aconteceria antes do fim. E a gente vê, depois de um momento de expansão do Evangelho na Europa, chegando na Inglaterra, isso vai para a América do Norte, e ela leva o Evangelho para tantos lugares. Então tem um deslocamento desse crescimento do Evangelho para ali, para a América do Norte. Hoje vemos que o Sul é que está envolvido em missões. Inclusive nós, Brasil, estamos no eixo de missões. Estamos cumprindo esses sinais dos tempos, levando o Evangelho. Você vê a Coreia, a China, com tantas igrejas aparecendo, o Oriente Médio. Jesus está voltando. Ele nos deixou esses sinais, para que nós tivéssemos esse desejo, essa alegria de saber que eles estão se cumprindo e Ele está voltando. Dentro desses sinais que falam sobre a graça, que estamos esse triunfo da graça de Deus, temos também um tema que é bem polêmico, e aqui falaremos só superficialmente, que é a respeito da salvação de todo Israel. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Versículos 23 a 26.
eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Falando de gentios e judeus, né? Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, gentios, os judeus, voltando a ser povo de Deus. Pois se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados em sua própria oliveira aquele que serão ramos naturais. Aqui, falando de forma metafórica, a respeito dos gentios, que era uma oliveira brava, conseguiram ser enxertados na graça, fazem parte do reino. Quanto mais aqueles que são judeus, que faziam parte da oliveira verdadeira, e seriam reenxertados. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Veja que texto complexo, de difícil compreensão. Aqui, Paulo está falando a respeito dessa dificuldade que eles tinham em compreender como ficaria o povo judeu em meio a essa salvação de todas as nações. O povo que foi escolhido lá em Abraão, que foi preservado por Deus, será que agora seria simplesmente deixado de lado? Não existe salvação para os judeus? Paulo diz, claro que existe, eu sou judeu, eu vim dessa linha. Né? E ele fala, olha, alguns estão sendo já alcançados agora. Só que esse texto, ele fala da salvação de todo Israel. Versículo 26, todo Israel será salvo. Essa concepção de que o povo judeu seria escolhido por Deus para que eles fossem luz para os gentios, já era um conhecimento antigo. O povo judeu da época de Cristo não conseguia compreender exatamente esse conhecimento, mas ele já era. Dê uma olhada, por exemplo, no Salmo 67, ele diz assim, o salmista diz assim, faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O salmista já está pedindo para que Deus resplandeça o rosto do seu povo, para que todas as nações conheçam o teu caminho. Já existia aqui um conceito de, olha, um povo que alcançará todos os povos. E agora Paulo está tentando explicar ali para os cristãos de Roma, que era uma igreja formada por gentios, formada também por judeus, então era uma mistura. Ora ele se refere a gentios, a judeus, porque eles tinham que aprender a conviver ali. Como então compreender essa fala a respeito de todo Israel será salvo? Tem alguns que acreditam que esse todo Israel diz respeito de forma metafórica a todos aqueles que são eleitos, todos os eleitos, independente do povo, língua, nação. Israel aqui, como já foi usado em outras partes das Escrituras, ele tem um aspecto metafórico, falando a respeito do povo de Deus, como um todo. Inclusive, algumas interpretações de Calvino, desse texto, falam dessa forma. Hoje, o que vemos mais comumente é as pessoas interpretando esse texto, dizendo, olha, Israel aqui está dizendo povo judeu mesmo. É uma etnia. Então, como a gente vai compreender? Israel, provavelmente aqui, fala do povo judeu. Tá? Então, é essa a nossa interpretação hoje. Só que
se a gente levar em consideração só esse aspecto, a gente ainda não consegue compreender todo o texto, porque fica faltando alguma informação. Se ele está falando do povo judeu, o que então vai acontecer? Tem aqui algumas possibilidades, e esse é um sinal dos fins dos tempos. Primeiro, é um povo judeu, só que esses eleitos do povo judeu serão alcançados até o fim dos tempos, assim como os eleitos dos gentios serão alcançados nos fins dos tempos. Então, a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus chegarão no ápice antes da vinda de Cristo. E isso seria um sinal do fim dos tempos. Uma outra forma de compreendermos isso é a seguinte: Paulo aqui está falando de acontecimentos sequenciais. Então, primeiro Israel, o povo judeu, por seu endurecimento, levou com que o evangelho alcançasse os gentios, na época de Cristo, e começou a alcançar as outras nações. Quando houver a plenitude dos gentios, eles pregarão novamente para os judeus, e esses alcançarão plenitude. O que a gente compreende desse sinal dos tempos, que é algo extremamente complexo, de forma simples, tanto os gentios quanto os judeus serão todos alcançados, todos os seus eleitos serão alcançados. Ninguém ficará de fora. Independente de qual a compreensão você vai ter a respeito desse texto, saiba, Deus alcançará todos os seus eleitos. E aí virá o fim. O evangelho vai ser pregado a todas as nações. E aí virá o fim. Paulo está dizendo aqui, olha, os gentios foram alcançados pelo endurecimento do coração dos judeus. E esses gentios agora pregam também para os judeus, para que todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, que Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo atue para que haja transformação e eles sejam salvos. Esses são os sinais dos tempos que eu tenho estudado, que esse livro do Veneman nos explica de forma bem mais ampla, complexa. E por que é importante, então, estudarmos esses sinais? Nós vimos que existe oposição, existe tribulação, existe a grande tribulação, existe também sinais de juízo, guerras, fomes, epidemias, como a que temos passado hoje, mas existem também, junto com esses dois, os sinais da graça de Deus, que é a pregação do Evangelho e a completude de todo Israel, a completude de todos os eleitos. Esses são os sinais. Quais são a importância, né? Qual é a importância disso? Nós temos que estar atentos. Nem todos os sinais são perceptíveis, mas quando estamos alertas, Deus nos mostra, olha, Jesus está voltando. Esses sinais servem para deixar cada geração alerta. Não só a geração dos profetas lá no passado, não só a geração dos apóstolos ali com Cristo, da Idade Média, da Reforma, mas é para nos deixarmos hoje alertas. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu desafio você a passar por essas tribulações que são descritas nos fins dos tempos, mas não simplesmente dizer, olha, isso é sinal do final dos tempos, mas que você também faça parte dos sinais da graça de Deus. E essa é a importância de estudarmos isso. Você tem que fazer parte desse evangelho sendo pregado a todas as nações. Não somente das tribulações, dos sinais de juízo, mas eu queria que você se sentisse hoje desafiado a não só reconhecer esses sinais, mas fazer parte deles. Eu quero levar o evangelho a todas as nações. E com isso, no meu caminhar, no meu dia a dia,
reconhecer que Jesus está voltando. Vamos orar por esses motivos. Deus, te agradecemos por esta manhã, por esse tempo que tivemos aqui juntos. Assuntos tão difíceis, mas que estão expressos na Tua Palavra, revelados pela Tua Palavra. Então, são passíveis, ó Pai, de estudarmos e de compreendermos. Nos dê, ó Pai, a clareza deles, não para vãs discussões, não para confrontarmos, ó Pai, dispensacionalistas, irmãos de outras convicções, linhas teológicas, mas para reconhecermos que o Teu Filho, nosso Senhor Jesus, está voltando. Que alegria, ó Pai, sabermos que apesar das tribulações, das lutas que temos passado, também temos visto sinais da graça. A nossa igreja tem crescido, Deus, o Seu reino tem crescido. Congregações têm sido plantadas, missionários têm sido enviados. Deus, obrigado por tantos sinais da vida do Seu Filho Jesus, para nos resgatar, ó Pai, desse mundo mau, desse mundo caído. Deus, use a nossa vida, use a vida da nossa igreja, do pastor Arival, ó Pai, que o Senhor já tem usado, use-o cada vez mais, de forma poderosa, para que ele faça parte, e nós possamos fazer parte, como corpo aqui, ó Pai, desse local, dos Seus sinais, a respeito da vinda de Cristo. Anima, ó Pai, a Tua igreja nesta manhã, para que suporte as tribulações com alegria, e seja motivo de toda alegria, porque isso faz parte desse tempo, ó Pai, que estamos passando. E que o Senhor, ó Pai, nos traga refrigério, ó Pai, que seja curto esse tempo de juízo para as nações, por amor de nós, ó Pai, do Teu povo. Encurte esse tempo, ó Deus, e nos use a minha vida, a nossa vida, o nosso recurso financeiro, o nosso tempo, para que o Seu Evangelho seja pregado, para que as nações sejam alcançadas, para que todos os Seus eleitos, ó Pai, a completude daquele número de eleitos que Jesus Cristo morreu, ó Pai, pelos quais Jesus Cristo morreu, sejam completados, ó Pai, se possível ainda no nosso tempo. Queremos ver, ó Pai, a Tua volta. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vocês terão agora, em seguida, às 11 horas, um culto presencial. O pastor Nilson estará conosco e ministrará a Santa Ceia. Que Deus abençoe vocês. Um excelente domingo. Tchau.